Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nome sobre todo nome. Como diz o apóstolo Pedro, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós vamos retomar aqui texto que começamos na semana passada, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Para quem não ouviu semana passada, os irmãos aqui presentes e aqueles em casa estão assistindo à distância, está disponível lá no nosso canal do YouTube a primeira parte deste sermão. Isaías capítulo 9, de 1 a 7. Os irmãos acompanhem comigo a leitura. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Verso 6. Porque menino para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Até o verso 7. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e vamos orar. Tua palavra, Senhor, é verdade eterna, espiritual, e está muito acima da compreensão humana, porque a tua palavra diz que as verdades espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. É por isso, ó Deus, que carecemos mais do que mera inteligência. Precisamos mais do que simplesmente sermos alfabetizados na língua em que a palavra está aqui sendo lida. Nós carecemos da instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que é o único que pode nos dar a compreensão, o discernimento da Tua palavra. É Ele quem é apto para preparar corações, como aquele que ara a terra para receber a boa semente. É Ele quem pode fazer-nos, ó Deus, não só compreender, mas também praticar aquilo que ouvirmos a Teu respeito.
Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender e ajude-nos a viver, ó Deus, conforme aquilo que temos aprendido. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós sabemos que esse texto do profeta Isaías naturalmente é uma profecia. Ela tem um propósito futuro e tem também um propósito específico. Ele está falando de uma região em particular, lá na Palestina, mais propriamente na parte norte, onde ficavam as 10 tribos de Israel, as tribos que se apostataram, ou seja, que se desviaram, que se afastaram do Senhor, atraindo assim uma grande maldição. Então o profeta fala de um futuro e fala de forma específica: terra de Zebulon e terra de Naftali. Um povo que vivia em trevas, trevas espirituais, trevas morais, um povo que vivia em trevas políticas, governamentais. Quando nós estudamos a história do povo de Deus, nós vamos descobrir que esta região do norte quase não teve profetas. Quase não teve profetas. Apenas 2 profetas foram profetizar em séculos. Por isso a grande carência espiritual. Esse povo viveu sob o domínio de reis injustos, perversos e que faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. É o interessante que um rei fazia aquilo que era abominável diante do Senhor, e ele era sucedido por alguém que fazia o que era pior ainda do que os seus pais. Esta região que vive em densas trevas, essas trevas são espirituais, são morais, são políticas, são econômicas, diferente da região do sul, que tiveram grandes profetas, que tiveram grandes reis, bons reis. Então o profeta especifica a sua mensagem profética lá no futuro. Mas é compreensível que ele não estivesse falando apenas especificamente para essa região do norte, essa terra de Zebulon e terra de Naftali, esse povo que vivia em trevas, esse povo desprezado, desprezível, que se afastou do Senhor. Ele também está falando de um povo, de um modo geral, da humanidade de um modo geral, que ao afastar-se do Senhor, afasta-se da luz. O profeta está falando que a partir desta região, ou em todas as regiões que vivem ou que vivessem distante do Senhor, na incredulidade, na obscuridade, falta de entendimento, a luz vai brilhar, a história vai mudar. O povo que andava em trevas, esse povo verá a luz. Esse povo que andava às cegas, não continuará a obscuridade. É por isso que esse texto do capítulo 9 começa com uma expressão que na nossa língua nós podemos dizer que é uma conjunção adversativa. Não é aula de português, mas vale a pena compreender que nós vamos encontrar no capítulo 8 falando de invasão assíria, falando de derrotas, falando de perdas, falando de uma situação desfavorável. E o capítulo 9 começa dizendo: mas, apesar de toda a dor,
de todas as trevas, de toda a violência, de toda a maldade, essa história vai mudar. O povo que andava em trevas, diz o versículo 2, viu grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, está falando de forma bem ampla, está falando de morte física, de morte espiritual, de morte moral, de derrotas. Resplandeceu-lhes a luz. Fala de um povo que viveu sobre o jugo da condenação e do cetro do seu opressor, sendo liberto, libertado, encontrando alívio, encontrando alento. E qual é a razão disso tudo? Qual o porquê disso tudo? Não é novidade para nós. Não é novidade. Como que a luz vai brilhar nas trevas? Como que essa história vai ser completamente transformada? Não é novo para nós. Conceitualmente, ou seja, termos o conceito, eu acredito que todos nós temos. O profeta Isaías diz que isso tudo se deu, isso tudo se dará, porque o menino, como diz aí o verso 6, nos nasceu. Por causa disso. É por causa de um menino que nos nasceu. É por causa de um filho que se nos deu. O profeta agora pretende explicar um pouco melhor quem é esse menino. Com toda certeza, o profeta Isaías está falando do Natal, está falando do nascimento daquele prometido lá em Gênesis 3,15, como vimos no primeiro domingo deste mês, prometido por Deus, aquele que nasceria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, que nasceria entre nós. O profeta, ao falar desse nascimento, da vinda do Rei Salvador, ele naturalmente não está pensando em ceia de Natal ou troca de presentes, ainda que isso seja muito bom, muito edificante e agradável. O profeta quer explicar detalhadamente, ainda que de forma rápida e sucinta, quem é esse, ou qual o significado do seu nascimento. Alguns comentaristas dizem que não era possível, no vocabulário humano, qualquer língua que fosse, expressar as qualidades, os atributos, ou as virtudes, ou ainda os significados desse menino, simplesmente nos seus nomes. Nome na Bíblia tem significado. Muitas vezes o nome era dado quando a criança já estava grandinha, quando já havia demonstrado algum traço do seu caráter, e aí então se colocava o nome. Muitas vezes acontecia isso. Até então a pessoa era chamada pelo nome do seu pai. Quem é esse? Esse é o filho do Tadeu. E qual é o nome dele? Não sei, é o filho do Tadeu. Quando ele começar a demonstrar que ele é justo, então ele vai ter um nome apropriado. Quem é esse? Esse é filho de Isaac. E como ele vai ser chamado? Vamos esperar. Bom, pela conduta dele até aqui, o nome mais apropriado para esse filho de Isaac é enganador. É o nome que recebeu Jacó. Esse nome não foi lá na maternidade. Não tinha na portinha assim da tenda onde ele morava o nome assim, enganador. Não foi o nome profético. Foi o nome com base no seu nascimento, na sua postura e na sua conduta. E nós vamos encontrar nomes como Natã, que significa graça de Deus, e aí por diante. As pessoas eram chamadas assim, ao invés de falar, ô Natã, o que eles estão dizendo é a graça de Deus. Quem está vindo aí? A graça de Deus. Quem que saiu daqui agora? A graça de Deus. E esse menino? Que nome o profeta vai dar para ele? Que nome foi revelado ao profeta para poder intitulá-lo? O próprio Deus vem desde o Antigo Testamento
se apresentando com nomes. E esses nomes, eles derivam de seus atributos. Senhor dos Exércitos é um dos nomes que Deus se apresenta. Deus da aliança, Deus provedor. Quando Abraão, por exemplo, vai subir ao Monte Moriá, depois de 3 dias de caminhada, para poder sacrificar o seu filho Isaque, ele diz para os seus servos: aguardem que eu e o menino iremos e voltaremos. Ele sabia que ia voltar com o menino. Quando ele está chegando próximo do local, o menino Isaque pergunta: papai, eis a lenha, o cutelo, e onde está a oferta? E então Abraão usa o nome do Senhor. Ele diz: o Senhor proverá, que é Jeová Jiré. São nomes. Tem um comentarista que diz que não era possível colocar nomes aqui para esse menino. É por isso que ele recebe títulos. Esses títulos revelam do seu caráter. E se revelam do seu caráter, revelam da sua missão. Porque Jesus se revela nas obras, se revela no seu caráter, o seu caráter se revela na sua conduta e na sua vida. Certa ocasião, Filipe pede para que ele mostrasse o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco, como dizes tu, mostras-nos o Pai? Não sabes que eu e o Pai somos um? Crede ao menos pelas mesmas obras. As obras de Cristo revelam quem Cristo é. Nós vimos na semana passada, quando eu fiz a leitura aqui de uma citação de um comentarista que diz assim: como Deus livrará da arrogância, da guerra, da opressão e da coerção? É assim que vive o mundo. Como o Senhor vai intervir na arrogância? Como o Senhor livrará as pessoas da arrogância? Como o Senhor livrará da guerra, da opressão e da coerção? Sendo ainda mais arrogante, mais belicoso, mais opressivo e mais coercivo, mais impositivo. Por certo que o livro de Isaías indica que Deus era bastante poderoso para destruir seus inimigos num só instante. Fez isso várias vezes aqui ao longo do livro. Entretanto, paulatinamente, quando o profeta chega ao cerne, ao ápice do significado do livramento, quando vai identificar o libertador, irrompe a figura de um menino. O rei que vem libertar da opressão, ele não vem oprimir. Um rei que vem livrar da arrogância, não vem agindo com arrogância. Deus é bastante forte para vencer seus inimigos, tornando-se vulnerável, transparente e humilde. A única esperança de fato para converter a inimizade em amizade. Nosso tema que nós vimos já semana passada, para aqueles que estão anotando: Jesus Cristo, nome sobre todo nome. O primeiro que vimos na semana passada, o primeiro título que esse menino recebe, esse rei libertador recebe, é de maravilhoso. Eu já vi pessoas separando essas expressões: maravilhoso, conselheiro. Não, é maravilhoso conselheiro. Eu não vou me alongar nesse ponto, porque eu acredito que eu fiquei uns 30 minutos nele semana passada. Mas eu preciso voltar a um ponto. Se nós sabemos que esse menino que vem lançar luz nas trevas, vem transformar a história das pessoas,
tem como título Maravilhoso Conselheiro, se eu sei que ele tem conselhos maravilhosos, eu fiz essa pergunta: você pode destacar algum conselho maravilhoso desse conselheiro maravilhoso? Fale aí agora. Eu disse semana passada, ou pense aí, um conselho que ele deu para você, que você guarda, que você traz consigo. Eu tenho a impressão que a maioria de nós ia titubear, ia balançar na hora de responder. Eu acredito que muitos de nós responderiam: mas nossa, tantos conselhos maravilhosos. A gente ia caminhar para uma coisa mais subjetiva, mais assim, sem resposta clara. Não, tudo que ele ensina é bom, são muitos conselhos, não dá para destacar um só, pastor. Mas o profeta destaca, a Bíblia destaca. O principal conselho, no caso aqui, está ligado à sua própria figura, ao seu próprio nascimento. O conselho maravilhoso que ele dá para nós. Nós cantamos hoje já. Quando nós cantamos o 234, belíssimo esse hino, tem uma melodia e letra maravilhosa. Eu acho que a gente pode cantar um pedacinho, a primeira estrofe e o coro. Nos braços de Maria, a quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria. Este Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem. O letrista faz uma pergunta que tem a ver com o conselho maravilhoso que ele não só transmitiu falando, mas nascendo. Na estrofe seguinte diz assim: por que tão pobre fora então a sua estrebaria? É este Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem, a quem, na estrofe primeira, os anjos vêm cantar, a quem os anjos vêm saudar, a quem o céu se abriu para concedê-lo, porque esse Rei eterno, poderoso, maravilhoso, se fez tão pobre, e tão pobre foi a sua estrebaria. Esse é o conselho, esse é o conselho maravilhoso que Jesus ensina a ouvir. O Natal, sem esse conselho, não é Natal. Tem pessoas que dizem: não, Natal sem já tinha propaganda, não sei se tem mais, Natal sem peru da Sadia não é Natal. Natal sem farofa não é Natal. Natal sem salpicão não é Natal. Natal sem reunir a família não é Natal. Natal sem isso não é Natal. Natal sem o conhecimento desse conselho maravilhoso. E qual é o conselho maravilhoso? Eu li para os irmãos um texto de Mateus, quando Jesus, falando para os seus discípulos e para uma grande multidão, ele traça o paralelo entre a realidade deste mundo que está em trevas e o conselho que ele dá para fazer com que a luz brilhe no meio dessas trevas. As trevas deste mundo são por causa dos princípios, dos valores e das regras que as pessoas são regidas. E a luz é porque eu trago um conselho completamente oposto. Diz assim o texto: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem,
porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É assim que esse mundo está em trevas, porque as pessoas são assim. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É assim que as pessoas vivem, e é por isso que está em trevas este mundo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. São arrogantes, são vaidosos, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Agora, um resumo do seu conselho. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Qual que é o grande conselho desse conselheiro maravilhoso? Viver um padrão do reino divino, ser regido por normas e regras que são completamente opostas a deste mundo. Aqui neste mundo, as pessoas valorizam os primeiros lugares, valorizam serem maiores. No reino do meu Pai, nós valorizamos quem toma os últimos lugares. É por isso que o profeta está falando desse libertador, e diz: esse libertador é um menino. Seu segundo título: Deus forte. Algumas traduções trazem a ideia de Deus herói. Não tem problema essa ideia, mas a tradução melhor é essa: Deus forte. Significa o poder heróico que, juntamente com o maravilhoso conselheiro, constituem as duas qualidades vitais para esse rei. Tem um comentarista que diz assim: o maravilhoso conselheiro que nós acabamos de ver, de ouvir, cujo ensino, cujo conselho é: seja humilde, procure os últimos lugares, considere o outro superior a você mesmo, faça-se fraco para vencer os fortes. Esse maravilhoso conselheiro, que vem logo acompanhado dessa designação Deus forte, são fundamentais para a compreensão de quem é o nosso Senhor e o significado do seu nascimento. Um poder não acompanhado por sábios conselhos, ou conselhos sábios sem poder para agir, são ambos infrutíferos. Qual que é a ideia aqui? Não basta Cristo conhecer o conselho mais essencial, a regra mais essencial do reino de Deus, que é se fazer menor, que é passar a vez, que é procurar os últimos lugares. Não adianta apenas ter a sabedoria deste ensino, se não tiver força para poder executar. É preciso ser muito forte para não revidar. É preciso ser muito forte para colocar esse conselho maravilhoso em primeiro lugar. Porque quando todo mundo corre, ocupando os primeiros lugares, a nossa primeira reação é também querer os primeiros lugares, é querer a honra,
é querer ser reconhecido, é receber os louros, receber as recompensas. É valorizar aquilo que o mundo valoriza, é achar que é vantagem aquilo que as pessoas acham que é vantagem. É preciso ser muito forte para levar uma cusparada na cara e não revidar. É preciso ser muito forte para, no meio da força com que estão te oprimindo, você resistir ao desejo de revidar. É preciso ter muita coragem quando Pilatos olha para ele e diz assim: diz alguma coisa em seu favor, diga alguma coisa em seu favor, porque eu tenho o poder para poder te prender e para te soltar. É preciso ter muita força para não defender a sua reputação. É preciso ser um Deus forte para dizer assim: eu vou, assim mesmo. Esse mesmo profeta Isaías diz assim, acerca desse menino: eis aqui o meu servo, Deus falando em relação a ele, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Que doutrina é esta? Que qualquer um revidaria. Levou um tapa, toma o troco. Foi ofendido, responde à altura. Quem é esse que não se defende, que não abre a boca em seu favor, que não se defende? É preciso ser um Deus muito forte. É preciso ser muito forte para não revidar, para não pagar com a mesma moeda. O tempo todo, meus irmãos, esse nosso Redentor, esse nosso Libertador, enfrentou oposições diabólicas, usando pessoas próximas, usando pessoas muito achegadas ao Senhor para desmotivá-lo de alguma forma. Usou humilhações, ofensas, usou todas as artimanhas, tentação no deserto. Usou Pedro para chegar para ele: Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Usou os próprios discípulos quando estão de alguma forma intentando para que o Senhor de alguma forma se defendesse a sua reputação. Desce-te daí e livra-nos também, diz o ladrão na cruz. Ele não podia nem morrer sossegado, porque alguém estava gritando: se é mesmo o Messias, sai daí e tira a gente também. Aquela vontade de fazer assim, aquela vontade de dar uma palavra, aquela vontade de fazer uma determinação e acabar com tudo. Esse profeta Isaías diz assim em outro lugar: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este rei terá sobre si o genuíno poder de Deus, um poder tão imenso que pode absorver todo o mal, o qual pode ser lançado nele até que nada seja deixado de lançar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não só é o conselheiro maravilhoso, que dá o conselho maravilhoso, que ensina sobre a renúncia, sobre o perdão, que ensina sobre o altruísmo,
que ensina sobre procurar os últimos lugares, que procura ensinar a humildade, mas ele é forte o suficiente para poder viver isso, praticar isso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e ainda Pai da eternidade. Quando o profeta Isaías foi chamado, foi comissionado, recebeu a missão de ser profeta, o evento mais importante naquele ano foi a morte do rei Uzias. Um rei justo, sábio. Nós vamos encontrar crônicas acerca deste rei que reinou quase uns 50 anos. Ele desenvolveu máquinas agrícolas e construiu e produziu e a terra foi próspera. E quando ele morre, o povo se sente órfão, se sente abandonado. E o profeta, quando é chamado, ele faz alusão a esse episódio. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Eu vi o rei verdadeiro que está no trono. Alguns reis humanos se intitulam pai dos seus súditos. Alguns se intitulam pai até daqueles que ele conquistou, dos que são cativos. Ainda que eles tenham sido bons reis, ainda que tenham agido com uma certa paternidade, essa paternidade ela é estritamente temporal e falha. Isaías está dizendo que esse menino é um pai, é nosso pai, desde a eternidade, antes de haver mundo, antes de ser criada a terra, o sol, as estrelas, as plantas, os animais, os vegetais e nós mesmos. Deus já nos amava. Desde a eternidade, Cristo se apresenta e se oferece para ser o nosso Pai, Pai da eternidade. A paternidade do menino é declarada como sendo eterna. Não se pode ignorar uma reivindicação como essa, um título como esse. Quando estiver ali celebrando essa festividade do Natal, nós precisamos levar em conta que esse rei que nasceu entre nós é o nosso Pai eterno, é nosso Pai desde a eternidade, continuará sendo o nosso Pai por toda a eternidade. Isto significa uma grande verdade que acalenta o nosso coração. Não há espaço para nos sentirmos órfãos por muito tempo, porque tão logo nós nos lembremos que Natal significa o nascimento daquele que vem aqui se revelar como sendo o nosso Pai, e que promete para nós que nunca se esquecerá de nós. Meus irmãos, eu compartilhei isso hoje de manhã. Como faz falta um pai? Para quem já perdeu o seu, não importa a idade, como faz falta? Mesmo que ele já estivesse idoso e você já tivesse a sua família formada, como é bom saber que ele está lá e no momento que você precisar, você pode ir lá acioná-lo e pedir um conselho. Eu me lembro que estava ajudando numa transição pastoral numa determinada igreja, e um dos presbíteros, que eu já conhecia desde a mocidade, o pai dele tinha sido um grande presbítero, um homem de Deus abençoado, e agora esse filho era o vice-presidente do conselho, com a incumbência de liderar os demais presbíteros nessa transição pastoral. E teve uma hora que ele disse para mim assim: reverendo, que falta o meu pai faz? Que eu poderia fazer uma ligação para ele, chegar perto dele e falar assim: pai, me dá um conselho, me dá uma ajuda, mas ele não está mais aqui.
Esse rapaz ainda teve a chance de ter esse pai por muitos anos. Ele tinha 40 anos ainda tinha pai. Alguns crescem sem. Eu cresci sem o meu quando eu tinha 4 anos. E como foi doloroso não saber que o Natal significa isto. Nós celebrávamos ali o Natal conforme as nossas possibilidades, mas o efeito do Natal passava com a ceia, passava com o almoço do outro dia, porque nos outros dias o Natal não fazia sentido para mim, porque Natal era sinônimo daquela celebração e troca de presentes. Natal é você a cada dia, a cada instante, trazer à sua memória que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, veio até aqui e se revelou como seu Pai, seu Pai, seu Pai. O profeta Isaías diz assim: vesti-lo-ei, falando do menino, falando do Cristo, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Nós não temos a presença física de Jesus ao nosso lado, como João, o apóstolo João, que reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, e ali ele se sentia afagado, preenchido, protegido. Mas nós temos a presença espiritual do nosso Senhor Jesus. Sua presença é tão presente entre nós, que quando falamos com Ele, quando ouvimos a sua voz na sua palavra, nós sentimos de maneira indelével a sua presença. No Evangelho de Mateus, Jesus diz assim para os seus discípulos e para nós: como um pai amoroso diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Sabe por que valem mais do que as aves? Sabe por que valem mais do que os lírios no campo? Porque são meus filhos. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-lhes-á, porque todo o que pede recebe, o que procura encontra, e ao que bate, abrir-se-vos-á. Porque qual dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Quarto e último, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No primeiro hino que nós cantamos aí no introito, eu grifei aqui uma expressão. Nasce Jesus. Vamos a essa estrofe? Vamos cantar para a gente poder celebrar um pouco mais. Pode? Pode. Aí ficou melhor ainda.
Esse hino ajuda a explicar um pouco melhor o texto. Fala que Jesus é a fonte de luz que vai brilhar no meio das densas trevas deste mundo. Fala que essas trevas, elas não vão suportar o irradiar dessa luz, porque as verdades deste mundo estão sendo confrontadas com as verdades daquele mundo. Os preceitos do reino deste mundo estão sendo afrontados com os preceitos do reino do outro mundo. A verdade deste mundo, ou os valores deste mundo, estão sendo envergonhados com os valores do outro mundo, ou do reino do Senhor. Eu mencionei aqui semana passada o texto, e várias vezes acontece isso nos evangelhos, quando Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que vocês vêm discutindo pelo caminho? E eles são obrigados a dizer: nós estávamos discutindo sobre qual de nós é o maior no reino dos céus. Entre vocês não é assim. Essas são premissas deste mundo. Quem tem mais poder domina sobre os outros, mas entre vocês não é assim. O mundo é treva por causa disto, e nós brilhamos a luz por causa daquilo, por causa daquele preceito. E aí diz assim, ainda na continuação do hino: nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma o teu justo império. Firma o teu império. Alguns achavam que esse império, que esse reino, era na perspectiva humana, que viria o rei guerreiro, mas Isaías está dizendo que vem o príncipe da paz. Eu li aqui para os irmãos, muitas vezes eu menciono esse texto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O império do Senhor está sendo aqui implantado. Olha como esse império é implantado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha o grande império sendo estabelecido. Olha o rei estabelecendo o seu trono. Ninguém achava. Que isso? Que maneira estranha de estabelecer um domínio. Isaías está dizendo que esse governo não terá fim, porque estas verdades são as verdades consistentes, atemporais. O reino deste mundo, os governos todos passarão, os poderosos todos morrerão, os ricos, tudo passará, os poderosos, dominadores do presente século, tudo passará, mas este governo não terá fim. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. É o rei pacificador, é o príncipe da paz. Tem um comentarista que diz: é oportuno que este título venha em último lugar na série, pois ele é o clímax dos outros. Que tipo de rei é esse? Ele é um rei pacífico, um rei que vem em paz e que estabelece a paz por meio, não por meio da repressão brutal de toda a rebelião, mas por meio de uma transparente vulnerabilidade que faz toda a rebelião e violência ficar sem sentido. O violento fica sem voz nesta hora.
o ofensor fica sem espaço. De qualquer forma, por intermédio dele virá a reconciliação do ser humano com Deus, e do ser humano com o ser humano. É por isso que Isaías diz: mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz é essa? Nos trouxe a paz entre nós e o Pai. Nós não precisamos mais temer a justa ira do Senhor. Não temos que temer mais o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, porque Jesus já nos reconciliou com o Pai. O apóstolo Paulo diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo em Cristo Jesus. Ele escreve aos Coríntios dizendo isso, e reconciliando-nos uns com os outros. É por isso que ele diz: perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros. E o povo que andava em trevas viu grande luz. Essa é a luz, meus irmãos, essa é a luz que nós temos que refletir. São esses princípios, esses valores que o Senhor Jesus veio estabelecer. Somos integrantes do reino, seguimos este reino. É a contracultura, é o oposto do que esse mundo ensina e que o nosso coração deseja. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Para esse governo não haverá fim, de forma que um dia ele encherá toda a terra. É a partir da terra de Zebulon e a terra de Naftali, toda a terra ficará cheia da luz do Senhor. Que Deus nos abençoe.